Olá a todos, conforme eu havia comentado em tutorial anterior, a partir de hoje eu reativo as minhas atividades com tutoriais também para as versões mais antigas do Blender. Hoje nós veremos como usar o Blender Render, que é o renderizador padrão das versões antigas, para simular um efeito aqui bem simples de espelhamento entre objetos. Para isso eu vou utilizar o cubo, com ele selecionado eu vou usar o SX, vou achatá-lo, vou usar o S para alongá-lo um pouco mais, vou usar o SX para achatá-lo um pouco mais e vou então usar o cursor sobre a setinha azul, trazer esse objeto um pouco acima aqui da superfície imaginária. Esse objeto ele vai ser o nosso espelho aí no efeito. Então aqui na Outliner, como ele ainda tem o nome de cubo, eu vou clicar duas vezes, vou colocar o nome de espelho. Eu vou então arrastar, clicando na setinha vermelha com o botão esquerdo, o objeto um pouco mais para o fundo. Para agregar aqui o nosso cenário, eu vou utilizar o Shift A e vou adicionar uma Mesh Plane. Plano adicionado aqui onde estava o cursor, eu vou usar o S de escala e fazer com que ela tome toda aqui a posição da nossa superfície imaginária. Vamos adicionar mais um objeto aqui. Vou usar o Shift A e vou adicionar uma Mesh Monkey, que é a face da macaquinha Suzane. Eu vou encostar o cursor na seta azul, trazê-la para cima. Vou fazer uma leve rotação em X aqui, RX. Vou aproximar com Scroll. Vou usar o botão do meio pressionado junto com Shift para arrastar a área um pouco mais para essa posição. Olhem que a superfície da macaquinha está trazendo aqui uma aspereza. Então nós vamos usar o atalho Ctrl 3, que permite a gente adicionar diretamente o modificador Subdivision. Se vocês clicarem aqui em Modifier, percebam que eu já tenho aqui com esse atalho a aplicação desse modificador. Mas eu não vou aplicar. O que eu vou fazer aqui é apenas na barra esquerda, em Tool, correr essa barra que está aqui à direita, e em Shade eu clicar o Smooth para suavizar a superfície dela. Tendo construído aqui o nosso cenário, eu vou então selecionar o objeto câmera. Eu quero ver aqui a nossa cena através dessa câmera. Se eu tiver aquele teclado que tem as teclas numéricas à direita, eu posso usar a tecla 0 para entrar diretamente pelo modo de vista da câmera. Caso eu não tenha, eu posso vir aqui em View, selecionar a opção câmera. É dessa forma aqui que a nossa câmera está enxergando a nossa cena. Eu posso usar o scroll do mouse, eu movimento a nossa área de trabalho, mas não movimento a câmera. Então, para travar a câmera, eu posso usar aqui a tecla N, onde eu abro a barra de propriedades da 3D View, que fica oculta à direita. E aqui nas opções dela, eu posso correr até encontrar a opção chamada View, que é a visualização ou vista. Basta a gente clicar em Lock Camera to View. Se eu fechar a barra usando o N novamente, veja que agora se eu der um scroll, eu enquadro a cena de melhor forma, pois a câmera está travada aí no ponto em que ela ficou. Para eu movimentar o giro orbital da cena, eu posso usar o botão do meio do mouse pressionado. Com ele pressionado, eu posso dar um giro aqui no cenário. Eu posso usar o Shift, o botão do meio, para arrastar e posicionar a cena no ponto que eu desejar. Então o que eu irei fazer aqui é selecionar o objeto lâmpada, trazê-lo um pouco mais para esse ponto, ou para cá, depende. Vou trazê-lo cá para cima. E vamos ver pelo modo renderizado como é que eu estou enxergando esse cenário aqui. Então se eu clicar aqui na Viewport e mudá-la para renderizado, nós temos aqui três objetos e a lâmpada influenciando a iluminação aqui do ambiente. Como é que eu faço agora para criar o efeito de espelhamento, criando uma cena bem interessante aqui a partir desses objetos e desse ambiente? Então vamos entender como isso é prático. Primeiro passo, nós vamos voltar ao modo sólido e nós vamos começar a aplicar os materiais em cada objeto para fazer a funcionalidade que nós precisamos. Vamos começar pelo material que será aqui o espelho. Selecionando esse objeto aqui com o botão direito, nós vamos clicar no ícone de materiais. Ele já traz o material, do qual no Blender Render nós vamos configurá-lo como diffuse aqui com a intensidade total em 1.
Com esse procedimento realizado, nós vamos usar um hardness aqui com um fator 100. Vamos correr as configurações ainda do material desse objeto até encontrarmos a opção chamada Mirror. É aqui que nós vamos criar o efeito de espelhamento. Nós vamos selecioná-lo e clicar com o botão esquerdo na setinha para abrir as configurações. Vamos então, na opção Reflectividade, aumentar o fator de 0 para 1. Já configuramos então esse objeto como objeto espelho. Vamos agora selecionar o objeto de baixo, que é o plano, usando o botão direito. Vamos correr a barra de material e aqui nós vamos clicar em New. Para esse objeto de baixo, nós vamos aqui simplesmente utilizar um material diffuse com essa cor que vocês estão vendo. Vamos clicar no seletor e diminuir um pouquinho essa intensidade aqui, deixando-a nesse tom. Vamos então selecionar com o botão direito a face da macaquinha Suzane. Essa face também vai precisar de um novo material. Clicando em New, já cria o material. E para essa macaquinha, o que nós vamos fazer é selecionar aqui a opção Diffuse. Vamos usar uma cor aqui que pode ser um azul. E nós podemos utilizar aqui um material mais duro para simular aqui um objeto com essa funcionalidade aqui que vocês estão vendo no preview. Vamos então fazer o render dessa vez para ver como é que fica. Clicando aqui em modo renderizado, temos o efeito e vocês vão ver aqui que eu já tenho um efeito interessante dos objetos participando da cena. Se eu clicar o botão do meio do mouse aqui e der um movimento, vocês vão ver que existe o reflexo dessa macaquinha na superfície daquele espelho. E ele reflete também o chão que está embaixo. Estamos com a luz aqui fraca. Então nós vamos vir na Outline, clicar no ícone de lâmpada com o botão esquerdo. E vamos aqui na barra de propriedades ativar o ícone que representa a iluminação. Nesse caso, nós vamos usar aqui uma iluminação com um fator mais alto. Vamos deixá-la aqui em 4. Damos mais intensidade de iluminação junto à cena. Porém, essa sombra que aparece aqui, ela está uma sombra muito agressiva, está muito forte. Então, nas configurações de lâmpada, nós temos uma guia chamada Shadow, que é a sombra. Nós podemos desabilitar ou podemos usar o sombreamento. Nesse caso do sombreamento, nós podemos clicar no seletor de cor. Nós vamos fazer uma suavização durante o efeito. Vamos então alterar esse plano de fundo que aparece aqui, usando o quê? O mundo, ou Word, como podemos chamar aqui. Nesse Word, o que nós vamos fazer para criar um efeito legal é clicar em Blend Sky. Podemos clicar em Horizon Color, colocá-lo numa cor branca. Podemos também em Zenith Color, colocá-lo no branco, porém com um tom um pouquinho para o azulado. Temos aí um efeito de como seria a renderização do nosso objeto. Vamos voltar aqui à visão Solid, onde eu posso ver os movimentadores. Eu posso trazer esse objeto para cá, posso trazê-lo um pouco mais para cá e dar uma rotação em Z, RZ. Eu vou apontar ele na direção do espelho. Voltando à vista em modo renderizado, temos aí o efeito. Se vocês movimentarem o botão do meio pressionado, temos o efeito do processo de renderização aqui junto à nossa cena. Para renderizar a imagem da cena, eu posso vir em Render, clicar em Render Image ou eu posso clicar o F12. Esse é o resultado do nosso efeito de espelhamento aí com o Blender Render. Fica aí a dica e até o próximo tutorial.